Você já parou para pensar que as suas maiores dificuldades, os maiores problemas que você tem na sua vida, podem, na verdade, ser os maiores aliados para a sua evolução? Olá, bem-vindos à Estante Branca. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão de um livro que eu estou lendo e que realmente me fez pensar bastante. Justamente essa questão, né, da cruz que carregamos. Muitas vezes nós temos dificuldades em nossas vidas, né, que nós consideramos pesadas demais e nós pensamos, por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? Enfim, isso é humano, todos nós já passamos por esse tipo de situação e vez ou outra nos deparamos com esse pensamento, conforme as dificuldades da vida vão surgindo, né? Ai, mas por quê? Por que isso acontece comigo? Por quê? Então, eu li um livro, né? Nesse livro que eu comentei com vocês que eu estou lendo, é um livro de reflexões, esse livro aqui. O nome dele é Socorro e Solução. Ele é do José Carlos de Luca, que é um autor bastante conhecido no meio espiritualista. Então, esse livro aqui, ele traz reflexões a respeito de vários temas, sob a ótica espiritual. Então, tem um capítulo nesse livro chamado Ame a Sua Cruz. Isso me fez refletir. Ele começa narrando uma história, um caso. Eu vou ler para vocês, porque é um trecho bem pequeno, e porque eu considero assim que só essa história já nos leva à reflexão, né? Então ele diz assim: essa é a história de um homem que tinha que fazer uma viagem transportando uma grande cruz que se arrastava pelo chão. No meio do caminho, ele já se sentia desanimado, pois estava muito difícil transportá-la. Foi então que teve uma ideia. Arranjou um serrote, cortou a cruz pela metade e seguiu seu caminho feliz, pois a partir daí carregá-la tinha se tornado uma tarefa muito fácil. Andando mais alguns quilômetros, deparou-se com um abismo que atravessava seu caminho, e para conseguir chegar ao outro lado, o seu destino, teria que ultrapassá-lo. Como não havia ponte, a única maneira de chegar ao outro lado era usando sua cruz para a travessia. Ao tentar, porém, constatou que ela era muito curta e não alcançava o outro lado. Então o homem sentou-se e chorou amargamente por ter cortado sua cruz, pois anteriormente tinha medida exata para a travessia, e assim ele ficou à beira do caminho. Aí ele faz uma reflexão em cima disso, né? Então essa história, ela fala justamente sobre isso, né? Uma grande dificuldade, né, no caso desse homem, que ele tinha era que a cruz era muito pesada, né? Realmente era muito penoso carregar essa cruz. Então, ele tinha duas opções. Ou ele suportava com força e determinação carregar a cruz, e lá na frente ele entenderia o porquê, o motivo daquela cruz, né? Que isso ia servir para que ele continuasse avançando, ou então ele buscaria um meio de diminuir aquela carga, resolver o problema de uma maneira mais fácil, né? A princípio mais fácil, que era cortar a cruz, ou seja, diminuir o peso daquela dificuldade. Só que quando ele chegou num determinado ponto do caminho, ele percebeu que ele não poderia seguir, porque aquela cruz, ou seja, aquela dificuldade, era o que ele precisava para avançar. É uma metáfora, né? Mas nós podemos trazer isso para a nossa vida. Todas as situações de dificuldade que nós temos, sobretudo as mais pesadas, porque dificuldades pequenas no nosso dia a dia todos nós temos, não é? Mas existem algumas coisas que nos acontecem que são realmente pesadas,
são difíceis, mas na verdade são os aprendizados necessários para que nós possamos evoluir enquanto espírito. Uma doença grave, uma perda de um ente querido, uma situação que acontece que te leva de repente a uma situação financeira muito difícil, enfim, são muitas as possibilidades enquanto estamos aqui encarnados. Mas a reflexão que fica é justamente essa. Se nós recebemos aquela prova, se nós temos aquela dificuldade, se isso nos aconteceu, com certeza é com o objetivo de nos ensinar algo para que nós possamos nos fortalecer enquanto espíritos e evoluir. Então, pessoal, essa é a reflexão. Eu sei que não é fácil, porque quando nós estamos passando pela dificuldade, pelo momento difícil, é complicado enxergar, né? Isso, essa reflexão. Mas é o único caminho para a evolução, né? Temos que ter em mente que a dificuldade que nos atinge é a cruz do tamanho exato que nós precisamos para atravessar o caminho, ou seja, para evoluir, para aprender a lição que precisamos e para seguir adiante rumo à nossa evolução, que é o nosso objetivo. Então é isso, pessoal. Eu recomendo. Esse livro, é muito bom. Ele não precisa ser lido de uma única vez, porque cada capítulo é uma reflexão baseada em um texto, em uma história, uma passagem bíblica, enfim. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição as informações a respeito do livro, caso vocês queiram procurar para adquirir. E pensem sobre isso. Vamos tentar olhar para a nossa cruz com um pouco mais de carinho e compreensão. Não é fácil, mas é possível. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem, façam um comentário aqui embaixo, porque isso nos ajuda no engajamento do vídeo no YouTube, para que outras pessoas consigam receber o conteúdo e assistir também. Até o próximo vídeo e tchau!